Deixa o like e se inscreve. Bem, isso aconteceu comigo há 3 anos, quando herdei a antiga casa da minha avó numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Ela tinha falecido há pouco tempo e, como ninguém da família quis ficar com o imóvel, diziam que era velho demais, cheio de histórias, eu decidi me mudar para lá por um tempo. Achei que seria uma boa forma de recomeçar. Longe do barulho da cidade, da correria, das preocupações. A casa ficava numa estrada de terra a uns 5 quilômetros do centro. Era um casarão antigo, de madeira e alvenaria, com janelas altas e varandas largas. O telhado rangia quando o vento soprava e as paredes eram cobertas de retratos de família, rostos sérios de épocas que eu nem sabia direito quando tinham acontecido. Desde a infância, eu ouvia os adultos comentarem que aquela casa nunca dormia. Na época, eu achava que era só um jeito de falar, por causa do barulho dos grilos, das cigarras e do vento noturno. Mas logo eu descobri que a frase tinha outro significado. Na primeira noite, o som do campo foi como um alívio. As cigarras cantando, o cheiro de terra molhada, o céu completamente escuro. Mas quando o relógio da sala marcou meia-noite, a casa começou a estalar. Primeiro um rangido no assoalho, depois outro mais forte, vindo do corredor dos quartos. Como se alguém estivesse andando devagar, de um lado para o outro. Pensei que fosse coisa da madeira velha, se ajustando à mudança de temperatura. Mas o som era ritmado, constante, como passos. Na manhã seguinte, comentei com o vizinho mais próximo, o seu Orlando, um senhor que morava sozinho há décadas, num sítio do outro lado da estrada. Ele sorriu meio sem jeito e disse: "Ah, então você ouviu também. Todo mundo que dorme ali escuta. Mas não precisa se preocupar, não faz mal para ninguém." Aquilo me deixou curioso. Perguntei se ele sabia de onde vinha o barulho. Ele respondeu apenas: "Dizem que é a casa lembrando de quem passou por ela." Tentei não dar importância. Mas naquela noite o som voltou, mais forte. Os passos vinham do andar de cima e pareciam descer as escadas, parando sempre na porta do meu quarto. Eu ficava ali, deitado, tentando racionalizar. Vento, dilatação da madeira, qualquer coisa. Mas às vezes, os passos paravam de repente. E logo em seguida, o relógio da sala atrasava, marcando um horário diferente do resto da casa. Como se o tempo se torcesse por alguns segundos, depois de uns dias, comecei a notar outras coisas. As portas que eu deixava abertas apareciam fechadas. As cortinas mudavam de posição. E certa manhã, ao acordar, encontrei pegadas pequenas de barro perto da escada, como se alguém tivesse entrado vindo do quintal. O curioso é que estavam molhadas, mas lá fora não tinha chovido. Passei a deixar um caderno na mesa da cozinha, onde anotava cada coisa estranha. Horários, sons, mudanças. E percebi um padrão. Tudo acontecia entre meia-noite e 2 da manhã. Nesse intervalo, a casa parecia despertar. Um dia, enquanto explorava o sótão, encontrei uma caixa de madeira trancada, coberta de poeira. Consegui abrir com uma chave antiga que estava pendurada atrás da porta da cozinha. Dentro havia cartas, fotografias e um diário da minha avó. As cartas eram endereçadas a um homem chamado Antônio e datavam de mais de 50 anos atrás. No diário, ela escrevia sobre como o casarão havia sido construído por ele, um carpinteiro com quem ela teria vivido por um tempo, antes de se mudar para a cidade. Mas havia uma anotação que me arrepiou. Antônio nunca partiu. Às vezes ouço seus passos pela casa, como se ainda estivesse cuidando dela. Naquela noite, decidi fazer um teste. Coloquei uma cadeira no corredor e deixei o gravador do celular ligado enquanto dormia. Acordei às 3 da manhã com o som dos passos e o barulho da cadeira sendo arrastada. Quando ouvi a gravação no dia seguinte, o som era nítido. 2 passos, o rangido da cadeira e logo depois um leve assobio. Era uma melodia simples, como uma canção antiga. Fui até o seu Orlando e contei o que tinha acontecido. Ele coçou a cabeça, olhou para o chão e disse: "Ah, então o seu Antônio ainda anda por lá. Ele vivia assobiando quando trabalhava. Dizem que prometeu que nunca deixaria a casa cair." Perguntei se ele achava que era um espírito. Ele respondeu:
Não sei, meu filho. Tem coisa que não é viva nem morta. Só fica. Voltei para casa com aquilo martelando na mente. E naquela noite, quando o relógio bateu meia-noite, ouvi o mesmo assobio vindo do andar de cima. Subi devagar, com o coração acelerado. As luzes estavam apagadas, mas a lua iluminava o corredor. E no reflexo do espelho antigo da parede, eu vi o contorno de um homem. Não era uma visão nítida, mas como uma sombra que refletia sem estar ali. Ele usava um chapéu e parecia carregar algo nas mãos. De repente, o reflexo moveu-se, mas o corredor permaneceu vazio. Desci as escadas rápido e dormi no sofá, com todas as luzes acesas. Mas quando acordei de manhã, o espelho do corredor estava coberto de poeira, exceto por uma marca de mão limpa, bem no centro. A partir daí, as coisas ficaram mais intensas. A casa parecia viva. As janelas se abriam sozinhas quando o vento passava, e a mobília rangia em sincronia com o relógio. Uma noite, o rádio antigo da sala, que nem ligado estava, começou a emitir ruído e depois tocou um trecho de uma música instrumental. Fui até ele, tirei da tomada, mas o som continuou por alguns segundos antes de sumir. Comecei a acreditar que Antônio estava mesmo ali. Não como algo ameaçador, mas como parte da casa. Talvez fosse verdade o que diziam, que certas moradas guardam a presença de quem as construiu. Mesmo assim, o peso de estar sozinho começou a me cansar. Decidi que venderia a propriedade e voltaria para a cidade. Na última semana, fiquei hospedado em um quarto de pousada e ia à casa apenas para empacotar minhas coisas. Na última noite, voltei lá para buscar os retratos da família. Estava tudo silencioso, calmo demais. Coloquei os quadros no chão e dei uma última olhada na sala. E foi então que notei. O relógio de parede estava adiantado. Marcava meia-noite, embora meu celular mostrasse ainda 11h45. E com o último badalar, o assobio recomeçou. Só que dessa vez, ele vinha de dentro da parede. Um som abafado, mas reconhecível. Segui o som até a antiga lareira e ali percebi que havia algo solto atrás das tábuas. Afastei uma delas e encontrei uma pequena caixa de ferramentas. Dentro havia um bilhete escrito à mão, para quando alguém voltar. Se a casa parar de cantar, é porque ela esqueceu de mim. Bem naquela hora eu não senti medo, senti pena. Era como se ele ainda tentasse cuidar do lugar, preso entre o que foi e o que nunca terminou. Decidi fazer uma coisa simples. Peguei o gravador, toquei a melodia do assobio e deixei tocando perto da lareira. Esperei em silêncio. O som ecoou pela casa e, aos poucos, os estalos foram diminuindo. O relógio voltou para o horário certo. E pela primeira vez desde que cheguei, a casa parou. Nenhum ruído, nenhum passo. Só o som do vento lá fora. Fechei as portas, agradeci em voz baixa e fui embora. No dia seguinte, voltei com o corretor para mostrar o imóvel. Entramos juntos e tudo estava igual, exceto por uma coisa. Na parede da sala, alguém havia desenhado com carvão um pequeno símbolo de infinito. O corretor disse que devia ser antigo, talvez obra dos pedreiros da época. Mas eu sabia que não estava ali antes. Vendi a casa pouco tempo depois. Os novos donos, uma família com 2 crianças, me disseram que amaram o lugar, que parecia acolhedor, cheio de vida. Sorriram e perguntaram se eu queria visitar algum dia. Eu disse que não, mas toda vez que passo por aquela estrada de terra, olho para o casarão. E às vezes, juro que vejo uma luz acesa no andar de cima, bem na janela do antigo quarto. Como se alguém ainda estivesse acordado, cuidando para que a casa nunca dormisse de novo. Bem, eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Mas depois do que vivi naquele apartamento, aprendi que certas presenças não precisam ser vistas para se fazerem sentir. Basta ouvi-las e saber que mesmo quando o som some, algo ainda está escutando de volta. Faz uns 2 anos que eu me mudei para um prédio antigo no centro de São Paulo. Era uma construção dos anos 50. Com um elevador de porta pantográfica e um corredor que cheirava a madeira encerada e mofo. O aluguel era barato e eu estava precisando economizar. O zelador, um senhor de fala lenta chamado Alcides,
me entregou a chave do 804, dizendo apenas: evita mexer no interfone depois da meia-noite. Às vezes ele dá uns chiados. Achei engraçado. Interfone com o horário de funcionamento era novo para mim. O apartamento era pequeno, mas tinha um certo charme antigo. As janelas davam vista para a Avenida São João. E à noite, as luzes da cidade desenhavam reflexos amarelados nas paredes. O piso rangia, o encanamento fazia barulho e de vez em quando o vento assobiava pelas frestas. Tudo normal para um prédio velho. Mas no quarto dia, notei uma coisa estranha. Sempre que eu desligava a TV, mesmo em silêncio absoluto, ouvia um som bem leve, como uma voz distante tentando se encaixar no silêncio. Era sutil, quase imperceptível. Uma melodia curta, ou talvez alguém murmurando uma frase incompleta. A princípio, achei que viesse do apartamento ao lado, mas o 805 estava vazio. Alcides me contou que ninguém morava lá havia meses, desde que a antiga inquilina, uma professora aposentada, se mudara para morar com o filho. Disse isso enquanto me olhava de um jeito esquisito, como se quisesse dizer mais, mas pensasse melhor. Quando perguntei o que houve, ele só respondeu: nada demais, moço. É prédio antigo. Às vezes, ele fala com a gente. À noite fui dormir, tentando não pensar nisso. Mas Ben não adiantou. Por volta da meia-noite, o interfone tocou. Um toque longo, insistente. Atendi, meio sonolento, e só ouvi estática. Antes de desligar, uma voz feminina sussurrou bem baixo: você está no meu lugar. Aquilo me gelou, mas o silêncio voltou, e eu tentei convencer a mim mesmo de que era interferência. Mesmo assim, tirei o fone do gancho e deixei fora da base. Nos dias seguintes, a rotina parecia normal, até o som retornar. Sempre quando eu ficava em silêncio total, sem TV, sem música, era como se o apartamento tivesse eco próprio. As vozes vinham fracas, às vezes como se fossem do andar de cima, outras vezes do espelho do corredor, onde o som se espalhava de um jeito impossível de identificar. Comecei a gravar o ambiente com o celular, para provar que era coisa da minha cabeça. Mas quando ouvi as gravações, percebi algo estranho. No fundo do áudio, havia uma mulher dizendo: 804, ainda estou aqui. Mostrei para o meu amigo Lucas, que manja de som. Ele achou que era reflexo de algum rádio pirata ou sinal interferindo. Mas Ben, era claro demais para ser ruído. E o mais estranho é que as gravações só captavam essa voz quando eu estava sozinho. Na semana seguinte, o elevador começou a parar sozinho no 8º andar, mesmo sem ninguém apertar o botão. Às vezes, eu o ouvia chegando de madrugada, as portas abrindo e fechando, seguidas por passos leves no corredor. Quando eu olhava pelo olho mágico, o corredor estava vazio, mas o carpete ficava ligeiramente amassado, como se alguém tivesse acabado de passar. Fui falar com o zelador de novo. Ele respirou fundo e disse: moço, a dona do 805 era surda. Morava sozinha por mais de 20 anos. Dizem que ela passava o dia tentando ouvir os sons do prédio, encostando o ouvido nas paredes. Chamava o apartamento dela de eco. Um dia, ela sumiu. Quando vieram buscar as coisas, só encontraram o rádio ligado e o interfone fora do gancho. Desde então, o pessoal evita atender quando o 804 chama. Ben, o que ele quis dizer não me saiu da cabeça. Voltei para o apartamento e no mesmo dia o interfone tocou de novo. Dessa vez eu não atendi, mas ouvi a voz mesmo assim, agora mais nítida, saindo do alto-falante do rádio desligado. Você pode me ouvir agora? Apanhei o aparelho, tirei as pilhas, desconectei tudo. Mas mesmo sem energia, o som continuava. Não alto, não assustador, apenas triste, como se alguém falasse para dentro, esperando resposta. Resolvi gravar de novo, dessa vez de madrugada, com o celular no viva voz. 0017, o interfone tocou. No áudio, além da estática, ouvi uma segunda voz. Era masculina, distante, mas firme. Não é para você estar aí, desliguei na hora. Mas quando ouvi a gravação no dia seguinte, a segunda voz tinha sumido completamente. Restava só a da mulher, repetindo o número do meu apartamento. A partir daí, comecei a sentir o ambiente mudar.
O ar parecia mais pesado à noite. As paredes faziam estalos em sequência, como se alguém andasse entre os cômodos. E uma vez, juro para você, vi algo refletido na janela. Uma silhueta parada atrás de mim, na penumbra do corredor. Quando me virei, o quarto estava vazio, mas o reflexo continuava, mesmo sem corpo para projetá-lo. Decidi dormir no sofá, com as luzes acesas. Mas o som voltou. Não mais sussurros, mas batidas ritmadas na parede. 3 toques curtos, pausa. 3 toques longos. Parecia um código. Endotei e mostrei ao Lucas, que riu, dizendo que era como se fosse alguém tentando falar em Morse. Traduzimos por brincadeira. O que formou foi: escuta. A partir daquela noite, o som virou parte da minha rotina. Quando eu chegava em casa, ouvia o rádio se ajustar sozinho, como se alguém sintonizasse frequências que só ela entendia. O espelho do corredor embaçava, mesmo sem vapor. E o relógio da parede começou a atrasar sempre 7 minutos, o mesmo tempo entre a minha chegada e o primeiro toque do interfone. Eu sabia que precisava ir embora. Bem, mas algo me prendia. Aquela sensação de que ela queria dizer algo. Então, decidi ouvir. Esperei até meia-noite, sentei na sala e deixei o apartamento em silêncio total. O interfone tocou, atendi, e a voz veio calma, quase grata. Agora você ouve. Depois disso, o som do elevador subindo ecoou pelo prédio. As portas se abriram no meu andar e, Ben, algo atravessou o corredor. Não vi forma alguma, só o reflexo do vidro da janela se distorcendo como se o ar ondulasse. A temperatura caiu de repente e o rádio ligou sozinho, tocando uma valsa antiga. Foi então que notei. No número do andar do elevador, o 8 piscava intermitente. O 2 estava apagado. E o 4 tremulava em vermelho fraco. Fiquei parado, sem mover um músculo, até o som cessar. Quando amanheceu, desci para a portaria. Mas o zelador disse que o elevador estava desligado desde a noite anterior, por manutenção. Subi de volta, e o interfone estava fora do gancho. Depois disso, o prédio começou a ter pequenos apagões. Moradores diziam ouvir alguém conversando pelo interfone, mesmo com o sistema fora do ar. Uns relatavam vozes suaves no corredor, chamando nomes que ninguém reconhecia. Pouco a pouco, as pessoas foram se mudando. Eu resisti até o fim. Mas na última semana, ouvi a voz pela última vez, quando já desmontava minhas coisas. Obrigada por ouvir. O rádio desligou sozinho. E o eco do corredor sumiu. Hoje o 804 está vazio. Passei em frente outro dia, só para conferir. E juro para você, Ben, mesmo do outro lado da rua, deu para ouvir o interfone tocar. Aquele toque longo e insistente, como se ainda esperasse alguém atender. Bem, isso aconteceu comigo há uns 5 anos, quando eu ainda morava em Belo Horizonte. Eu tinha acabado de conseguir um novo emprego e precisava me mudar rápido. Como não tinha muito dinheiro, aluguei um pequeno apartamento num prédio antigo, no centro, construído na década de 40. Era um prédio bonito, com fachada de azulejos e um elevador de ferro, daqueles bem antigos, que faziam um barulho característico toda vez que fechavam a grade. O apartamento ficava no último andar, o 12º. Quando visitei o lugar pela primeira vez, a corretora comentou que aquele andar ficava fechado há muito tempo. Ninguém quer morar aqui, ela disse, meio rindo, meio sem graça. Perguntei por quê. Ela hesitou e respondeu: é superstição boba. Dizem que esse andar foi construído depois e que a numeração está errada. Tecnicamente não deveria existir o 12º. Achei estranho, mas ignorei. Era o único lugar que eu podia pagar. A mudança foi tranquila. O apartamento era pequeno, mas aconchegante. Paredes altas, janelas grandes, uma vista incrível da cidade à noite. A única coisa incômoda era o silêncio. Mesmo com o trânsito lá embaixo, parecia que o som morria ao entrar naquele andar. E havia também um leve cheiro de poeira antiga, que vinha do corredor, como se o ar não circulasse direito. Na primeira semana, tudo correu bem. Mas logo comecei a perceber pequenos detalhes estranhos. Às vezes, o elevador parava no meu andar, mesmo sem ninguém chamar.
Outras vezes, quando eu saía para o trabalho, a luz do corredor piscava, só uma lâmpada, sempre a mesma, bem em frente ao apartamento 1203, que ficava desocupado. Perguntei ao síndico se alguém morava lá, e ele respondeu que aquele apartamento estava fechado há mais de 10 anos. Depois que a antiga moradora se mudou, ninguém quis alugar, nem o dono. Perguntei por quê. Ele desviou o olhar e disse apenas: ela não conseguiu ir embora direito. Fiquei com aquilo na cabeça. Mas de novo tentei ignorar. Até que uma noite, por volta das 2 da manhã, acordei com um som metálico vindo do corredor. Era o elevador subindo, lentamente. Ouvi o barulho da grade se abrindo, depois se fechando. Silêncio. Olhei pelo olho mágico e vi a luz piscando na frente do 1203. Mas não havia ninguém. No dia seguinte, quando voltei do trabalho, percebi algo ainda mais curioso. Alguém tinha colocado um vaso com flores brancas no chão, bem ao lado do 1203. Pareciam frescas, recém-colhidas. Achei que talvez algum vizinho tivesse feito isso, mas os outros moradores juraram que não. Uma senhora do 1002 me disse baixinho: quando você ouvir o elevador de madrugada, não abre a porta, só espera ele descer. Fiquei arrepiado. Mas eu ainda tentava ser racional, achando que tudo era coincidência ou alguma história inventada pelos vizinhos. Até que uma noite o telefone tocou. Era o interfone do prédio. Atendi, mas só ouvi um som fraco, como estática. Depois, uma voz feminina disse: o elevador não desceu. Antes que eu respondesse, a ligação caiu. Corri até a porta e olhei pelo olho mágico. A luz piscava de novo. E no reflexo do piso encerado, eu vi o contorno de alguém parado na frente do 1203. Um vulto claro, imóvel. Fechei a cortina e fui para a cama, fingindo que nada estava acontecendo. Nos dias seguintes, tudo ficou mais intenso. O elevador parava no meu andar todas as madrugadas, sempre no mesmo horário. O interfone tocava, e quando eu atendia, só ouvia o barulho da grade se abrindo. E uma vez, quando saí cedo para o trabalho, encontrei o botão do elevador pressionado sozinho, piscando no número 12. O zelador jurou que o elevador estava desligado àquela hora. Uma noite, resolvi descer e esperar o elevador voltar sozinho. Sentei na escada, com o som do vento passando pelo corredor. E quando o elevador chegou, ele subiu além do último andar. A luz do painel mostrava 13. Mas o prédio só tinha 12. O elevador desceu logo em seguida e as portas se abriram. Estava vazio. Mas dentro, sobre o chão, havia um lenço branco dobrado. Peguei e tinha um nome bordado: Elisa. Na manhã seguinte, levei o lenço ao síndico. Ele ficou pálido. Disse que Elisa era o nome da antiga moradora do 1203, uma professora de piano que vivia sozinha. Um dia, o elevador travou entre os andares e ela ficou presa lá dentro por horas, até ser resgatada. Depois disso, se mudou às pressas. Mas que, segundo ele, parecia que parte dela nunca saiu. Voltei para o apartamento com um nó no estômago. Decidi guardar o lenço numa gaveta, mas naquela noite o interfone tocou de novo. Atendi e a mesma voz suave disse: você achou o meu lenço? Ela sabia. A voz era calma, quase triste. E antes que eu dissesse qualquer coisa, o elevador começou a subir sozinho, devagar, parando no meu andar. A luz piscou e o som da grade metálica ecoou no corredor. Dessa vez, resolvi olhar. Abri a porta bem devagar e vi a silhueta de uma mulher parada em frente ao 1203. Usava um vestido claro, antigo, e o cabelo preso num coque. Ela estava de costas. Depois virou o rosto e me olhou. Não tinha nada de agressivo nela. Pelo contrário, parecia cansada. Como alguém que esperou muito tempo. Ela apontou para a porta do 1203 e disse apenas: a chave ficou comigo. Fui até o zelador no dia seguinte e pedi para abrir o apartamento. Ele relutou, mas acabou concordando. Quando destrancamos, um cheiro de mofo e madeira velha saiu lá de dentro. O lugar parecia intocado. Móveis cobertos, cortinas fechadas, poeira em tudo. E no canto, um piano. Em cima dele, uma partitura amarelada com o nome Elisa Mendes, escrito no topo,
Ben, quando toquei a primeira tecla, o som ecoou estranho, como se o piano respondesse com um atraso, em outro tempo. Então, todas as lâmpadas do corredor piscaram de uma vez. O zelador fechou a porta às pressas, dizendo: melhor deixar como está. Naquela noite, sonhei com o som do piano, uma melodia suave, mas incompleta. E no sonho, Elisa me olhava e dizia: termine a música para mim. Acordei com o mesmo som ecoando lá fora. Bem, alguém tocava o piano, mas o 1203 estava trancado. Quando saí no corredor, o som parou. Só o elevador ficou lá, com a luz acesa, parado no meu andar. No dia seguinte, quando cheguei do trabalho, o zelador me chamou e disse que o painel do elevador travou novamente, marcando o número 13. Pedi para ver, e lá estava, o botão 13 aceso brilhando, como se o prédio tivesse ganhado um andar a mais. Ele desligou o sistema e disse que chamaria manutenção. Mas naquela madrugada, o interfone tocou uma última vez. A voz sussurrou: obrigada por lembrar. E pela primeira vez, o elevador desceu direto, sem parar, no meu andar. No dia seguinte, o zelador me contou que o painel voltou ao normal. Nenhum sinal do terceiro andar. Mas quando abriram o 1203 de novo, o piano estava limpo. Sem poeira, sem partitura, e o lenço branco que eu tinha guardado havia desaparecido. 2 meses depois, me mudei. E na última noite, enquanto fechava as malas, ouvi o elevador subindo. Parei por um instante. Ele parou no 12º andar, fez aquele barulho metálico familiar e logo depois desceu, sem ninguém entrar. Nunca mais voltei naquele prédio. Mas às vezes, quando passo pelo centro e ouço algum piano sendo tocado, sinto uma presença suave, quase familiar. E penso se, em algum lugar entre o 12º e o 13º andar, Elisa ainda está lá. Bem, você já teve a sensação de que uma fotografia te observa? Que o olhar de alguém impresso no papel muda levemente quando você não está olhando? Pois é, eu também achava que isso era só imaginação, até o dia em que encontrei o retrato. Tudo começou quando herdei um pequeno apartamento da minha tia-avó, a dona Nair. Ela morava sozinha num prédio antigo no centro de São Paulo, daqueles com corredores estreitos e elevador de ferro, que range cada vez que abre. Eu não a via há muitos anos e, para ser sincero, quase não lembrava dela. Mas a notícia da herança me pegou de surpresa e alguns dias depois fui até lá para conhecer o lugar. Assim que abri a porta, o cheiro de naftalina e madeira antiga tomou conta do ar. O apartamento parecia congelado no tempo. Móveis escuros, cortinas pesadas e dezenas de quadros nas paredes. Mas um, em especial, chamou minha atenção. Logo acima do sofá, havia um retrato grande de uma mulher jovem, com um vestido claro e um colar de pérolas. O olhar dela era tão nítido que parecia me seguir quando eu andava pela sala. Na moldura, uma pequena placa de metal dizia apenas: Helena, 1928. Achei que fosse um retrato qualquer da família. Mas algo naquela pintura me causou um desconforto difícil de explicar. Era o olhar. Tinha um brilho estranho, como se a tinta ainda estivesse úmida, viva. Enquanto eu limpava o apartamento, percebi um detalhe curioso. Na primeira noite, quando o sol se pôs e as luzes da rua refletiram na parede, o retrato parecia diferente. O olhar da mulher estava ligeiramente desviado. Pensei que fosse impressão causada pela iluminação. Mas na manhã seguinte, quando abri as cortinas, o olhar estava novamente voltado para frente, fixo, direto, frio. Fiquei rindo sozinho. Mas conforme os dias passaram, percebi outras pequenas mudanças. Às vezes o colar de pérolas parecia ter uma conta a menos. Em outras, o tom do vestido parecia mais escuro. Tentei tirar uma foto para comparar, mas a câmera do celular travava sempre que eu a apontava para o retrato. Tela preta. Nenhum registro. Uma noite, liguei a televisão para fazer companhia, mas ela começou a mudar de canal sozinha. Sempre parava em um programa antigo, preto e branco, mostrando um salão de baile. As pessoas dançavam vestidas exatamente como na época da pintura. E lá, entre os dançarinos, a mulher do retrato. Mesma roupa, mesmo colar.
Quando desliguei a TV, o reflexo do vidro mostrava o salão ainda dançando por trás da tela apagada. No dia seguinte, fui até o síndico perguntar sobre a antiga moradora. Ele me olhou meio desconfiado e disse: "A dona Nair vivia sozinha, moço. Quase ninguém subia no apartamento dela." E a mulher do quadro? Helena, era parente dela? Ele ficou quieto um instante e depois respondeu: "Olha, dizem que esse quadro já estava aí antes da sua tia mudar." Antes? É, e que ninguém conseguiu tirar. Quem tentava dizia que o olhar seguia a pessoa até o elevador. Dei uma risada nervosa, mas o jeito sério dele me fez engolir a brincadeira. Naquela noite resolvi testar. Peguei o retrato e, com um certo esforço, consegui desencaixar da parede. Atrás dele, o reboco estava úmido e havia uma marca escura do mesmo tamanho da moldura, como se o quadro nunca tivesse sido removido. Deixei o retrato virado para baixo no chão. Mas Ben, quando voltei da cozinha, ele estava de pé novamente, perfeitamente encaixado na parede. Achei que estava cansado, que talvez tivesse imaginado. Então resolvi dormir. Por volta das 3 da manhã, acordei com um som baixo, ritmado, vindo da sala. Parecia alguém andando descalço pelo chão de madeira. Esperei alguns segundos tentando ouvir melhor. Passos lentos indo e voltando. Me levantei e fui até a porta do quarto. A luz da rua entrava pelas frestas da cortina e iluminava parcialmente o retrato. E lá estava ela. A mulher de dentro do quadro piscou. Ben, eu juro. Os olhos dela se fecharam por um segundo e se abriram de novo. Olhei fixamente, sem acreditar. O coração disparou e as mãos começaram a suar. Fechei a porta devagar e voltei para a cama, fingindo que aquilo não tinha acontecido. Mas dali em diante, comecei a ouvir o som do vestido arrastando pelo corredor todas as madrugadas. Durante o dia, nada acontecia. Mas à noite, sempre entre 2 e 3 da manhã, o mesmo som voltava. O caminhar leve, os passos que paravam em frente à porta do quarto. E às vezes, um sussurro quase inaudível que parecia vir do quadro. Volte para o baile. Decidi investigar. Comecei a pesquisar sobre o nome Helena, 1928. Depois de alguns dias, encontrei uma matéria antiga de jornal num arquivo digital. Falava sobre uma moça chamada Helena Duarte, filha de uma família tradicional, que desapareceu misteriosamente durante um baile de gala em 1928, no mesmo bairro onde hoje fica o prédio. Nunca foi encontrada. E o detalhe que me fez gelar: a foto que acompanhava a matéria era idêntica ao retrato na minha parede. Naquela noite, a atmosfera no apartamento parecia diferente. O ar estava mais frio e o silêncio era pesado, quase sólido. Tentei dormir, mas o som dos passos voltou, mais rápidos, como se alguém dançasse. Levantei, fui até a sala e o rádio antigo da minha tia-avó estava ligado sozinho. Uma música de valsa tocava em volume baixo, distorcida, como se viesse de muito longe. O retrato agora parecia sorrir. Um sorriso sutil que eu nunca tinha visto antes. De repente, algo começou a mudar na parede. A pintura parecia se mover. O salão do fundo ganhava vida. As luzes pareciam acender dentro da moldura. E por um instante, vi Helena estender a mão, como se me convidasse para dançar. O rádio aumentou o volume sozinho e o som ecoou pelo apartamento inteiro. Tentei correr, mas as luzes piscaram e o chão pareceu girar. A próxima coisa que lembro é de acordar no sofá, com a música ainda tocando, mas bem distante. Olhei para a parede. O retrato estava diferente. Agora, havia 2 pessoas na pintura. Helena e alguém ao lado dela. Um homem de terno escuro, o rosto muito parecido com o meu Ben. Eu juro que aquilo não estava lá antes. Passei horas encarando a pintura, tentando achar uma explicação racional. Mas quanto mais eu olhava, mais parecia que o retrato pulsava, como se respirasse. A luz da manhã parecia não afetá-lo. E quando tentei fotografar de novo, a câmera travou. Tela preta. Mas no reflexo do vidro eu vi os 2 dançando lentamente. Fiz as malas e fui embora naquele mesmo dia. Deixei o apartamento como estava, com as chaves na portaria.
Mas o síndico me ligou uma semana depois, dizendo que o corretor tirou fotos pro anúncio. E em todas elas, o quadro aparecia diferente. O homem ao lado de Helena mudava de posição, como se olhasse diretamente para a câmera. Desde então, eu evito espelhos e reflexos. Porque às vezes, em vidros de ônibus ou vitrines, acho que vejo o mesmo salão de baile por trás do meu reflexo. E no meio dos dançarinos, Helena me encara, sorrindo, com a mão estendida, esperando a próxima dança. Bem, não sei se você já passou por isso. Morar num lugar onde o silêncio parece ter vida própria. Quando eu aceitei cuidar do sítio do meu tio por uns meses, achei que seria um tempo de descanso, longe da correria da cidade. Mas o que encontrei lá foi outra coisa. Uma presença que não queria ser esquecida. O sítio ficava no alto de uma serra em Minas, perto de um vilarejo pequeno chamado Santa Luzia do Campo. A estrada até lá era de terra batida, ladeada por eucaliptos que pareciam vigiar quem passava. Cheguei no fim da tarde, o céu avermelhado e o vento frio subindo do vale. A casa principal era grande, de alvenaria antiga, com varanda em volta e janelas de madeira azul, descascadas pelo tempo. Havia também um galpão e um pequeno pomar nos fundos, onde o chão era coberto de folhas secas. Meu tio tinha se mudado para a cidade depois que a esposa dele faleceu. Disse que o lugar o entristecia demais, mas quando me pediu para ficar lá um tempo, cuidando das terras, até achar um comprador, não mencionou que havia algo estranho na casa. Nada além do que se pode sentir e não explicar. Logo na primeira noite, percebi que o relógio da sala parava sempre à meia-noite. Eu o consertava, dava corda, e mesmo assim ele travava no mesmo horário. Achei que fosse apenas um defeito mecânico, mas foi justamente à meia-noite que ouvi o primeiro som. Era o ranger da cadeira de balanço na varanda. Um ritmo suave, contínuo, como se alguém estivesse ali aproveitando a brisa da serra. Fui até a janela. A cadeira se movia lentamente, empurrada pelo vento, ou por outra coisa. Naquela hora, preferi acreditar no vento. Durante o dia, a casa parecia normal. O sol entrava pelas frestas, os pássaros cantavam no pomar e eu até me sentia em paz. Mas quando a noite caía, algo mudava. Era como se a casa respirasse diferente. O ar ficava mais frio, o silêncio mais pesado. E às vezes parecia haver um som leve vindo do andar de cima. Passos curtos e espaçados, como se alguém caminhasse sem pressa. Certa vez, perguntei a um dos vizinhos, o seu Jonas, sobre o passado da casa. Ele olhou para o chão antes de responder. Ah, moço, essa casa tem história. Dizem que a dona dela, a finada Doralice, não gostava de sair. Depois que o marido dela partiu, ficou sozinha por anos. Era vista todas as tardes, sentada na varanda, balançando naquela cadeira. Fiquei quieto. Era a mesma cadeira que se movia todas as noites. Nos dias seguintes, comecei a notar pequenos detalhes, objetos fora do lugar, portas que eu jurava ter deixado fechadas, e principalmente o espelho da sala. Um espelho grande, de moldura antiga, onde às vezes, quando eu passava, achava ver algo se mover atrás de mim. Um vulto, uma sombra, ou talvez só reflexo da luz das lamparinas. Na terceira semana, resolvi subir ao sótão. Meu tio não mencionou que havia um, e a entrada ficava escondida por uma tábua solta no teto do corredor. Peguei uma escada e empurrei a tampa. O cheiro de madeira antiga e poeira encheu o ar. Havia caixas, quadros e um armário com roupas antigas. Mas o que mais me chamou a atenção foi um retrato grande, encostado na parede. Era de uma mulher de vestido claro, cabelos presos, olhar sereno e, curiosamente, sentada numa cadeira de balanço. Na moldura lia-se Doralice, 1957. Bem, não sei explicar o que senti. Não era medo, era algo como um reconhecimento, uma familiaridade súbita, como se aquela mulher já tivesse me observado antes. Levei o retrato para a sala e o apoiei na parede. Talvez por respeito, talvez para tirar a poeira do esquecimento. Naquela noite, o relógio travou à meia-noite, como sempre.
E logo depois, o som da cadeira voltou. Dessa vez mais forte, mais próximo. Fui até a varanda, e lá estava ela. Uma cadeira balançando, mas sem vento algum. O retrato que deixei encostado na parede agora estava sobre a mesa da varanda, virado para a cadeira. Senti um arrepio subir pela nuca. Voltei para dentro, tranquei a porta e tentei dormir. Mas o som não parava. Era como se o balanço ecoasse dentro da casa. E então ouvi o que parecia uma voz suave, quase um suspiro. Ele prometeu voltar. Na manhã seguinte, encontrei o retrato novamente fora do lugar, dessa vez encostado ao pé da escada, virado para cima. Fui até a cidade procurar o seu Jonas e contei o que estava acontecendo. Ele cruzou os braços, pensativo, e disse: "O marido da dona Doralice sumiu no caminho para a cidade. Dizem que ele nunca chegou. Ela esperou por ele todos os dias até o fim da vida. Morreu ali mesmo, sentada naquela cadeira. Aquilo me gelou, porque a cada noite parecia que ela ainda esperava. Comecei a anotar tudo, horários, sons, pequenas mudanças na casa, e percebi um padrão. Toda vez que havia vento forte, o relógio travava mais cedo. E sempre que a lua ficava encoberta, o som do balanço parava, como se a escuridão fizesse a casa prender a respiração. Certo domingo, resolvi fazer algo impensado. Coloquei a cadeira de balanço dentro da sala, trancando a varanda. Queria provar para mim mesmo que era só corrente de ar, só imaginação. Mas quando o relógio marcou meia-noite, o som recomeçou. Vindo da varanda vazia, olhei pela janela. E Ben, juro que vi a cadeira balançando lá fora, mesmo depois de tê-la tirado de lá. No dia seguinte fui conferir. A cadeira estava no lugar, coberta de orvalho, como se nunca tivesse sido movida. Mas dentro da sala, onde eu a deixara, havia outra, idêntica, só que antiga, gasta, com o assento quebrado. E sobre ela, o retrato de Doralice, agora com o vidro trincado. Aquilo foi demais para mim. Fiz as malas e liguei para o meu tio dizendo que queria ir embora. Mas ele me pediu para ficar mais uma semana. Disse que o comprador viria ver o sítio e que eu seria bem pago. Aceitei, contra o instinto. E foi justamente naquela última semana que tudo ficou mais intenso. As portas batiam sozinhas. As lamparinas se apagavam de repente. Certa noite, o rádio antigo da sala ligou sozinho, tocando uma música velha, daquelas valsas tristes. No espelho, vi o reflexo da varanda. E lá, por um instante, uma mulher sentada, movendo-se suavemente no compasso da melodia. Quando me virei, claro, não havia ninguém. Mas o rádio continuou tocando até o amanhecer. No último dia, enquanto arrumava minhas coisas, ouvi passos leves no corredor. O som vinha do andar de cima. Peguei coragem e subi. O sótão estava aberto e o retrato agora pendurado na parede. Debaixo dele, uma carta amarelada dobrada em 4. Abri devagar. A letra era fina, elegante. Meu amor, se um dia você voltar, estarei te esperando na varanda como sempre, até que o tempo acabe. Foi quando percebi, a cadeira no sótão também se movia sozinha, num vai e vem lento, ritmado. E ao lado dela, um par de sapatos masculinos cobertos de poeira repousava no chão. Naquela noite, o céu desabou em chuva. A energia acabou e a casa inteira mergulhou em escuridão. Peguei uma vela e fiquei na sala esperando o amanhecer. Mas o som da cadeira começou de novo. Primeiro lá fora, depois dentro da casa. A cada estalo parecia mais próximo. Até que ouvi um leve toque na porta. Não abre, pensei. Mas o vento fez a fechadura girar sozinha. A vela tremulou e por um segundo vi a sombra de 2 pessoas na varanda. Uma mulher e um homem lado a lado, ambos olhando na minha direção. E então, o relógio, parado há semanas, começou a funcionar de novo. Marcava 00:01. Quando a luz do dia finalmente entrou pela janela, a cadeira estava parada e o retrato de Doralice sumira. Procurei por toda parte, no sótão, na sala, na varanda, nada. Mas perto do pomar encontrei marcas no chão, 2 pegadas. Uma pequena, uma maior, lado a lado, indo em direção à estrada. Ben deixei o sítio naquele mesmo dia. O comprador assumiu pouco depois, e dizem que mora lá até hoje, em paz.
Mas às vezes, em noites frias de serra, os vizinhos afirmam ouvir o som de uma cadeira rangendo suavemente na varanda, acompanhado por uma voz distante, cantando uma valsa antiga, e eu sei que ela não espera mais sozinha. Bem, às vezes, o silêncio de um lugar é mais pesado do que qualquer grito. E foi justamente o silêncio que me acompanhou quando voltei à casa onde cresci. Eu não ia lá havia quase 15 anos. Meus pais se mudaram para a cidade antes de eu terminar a escola. E a casa, uma antiga construção no interior de Minas, ficou fechada, esquecida. Mas quando o corretor me ligou dizendo que havia um comprador interessado, precisei ir até lá para resolver a papelada. Cheguei numa tarde fria de agosto. A estrada de terra, o cheiro de mato úmido, o som distante de cigarras. Tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo diferente. Como se o tempo ali tivesse parado, esperando que alguém voltasse para dar continuidade ao que ficou suspenso. A casa era simples, com paredes de cal branca e janelas azuis já descascadas. O telhado cedeu um pouco nos cantos e o jardim, antes cheio de flores, agora era só mato e folhas secas. Atrás dela, o velho poço de pedra cercado por um muro baixo ainda estava lá. Era um daqueles poços antigos, fundos, com roldana e balde de ferro. Meu pai costumava dizer que ele tinha vida própria, porque o som que saía de lá nunca era o mesmo. Às vezes ecoava, às vezes parecia absorver o som, como se o fundo mudasse de profundidade. Quando eu era pequeno, sempre achei aquilo fascinante. Mas naquele dia, olhando para ele de novo depois de tantos anos, senti um arrepio leve. Não era medo exatamente. Era mais como se algo ali me observasse de volta. Entrei na casa. Tudo estava coberto por panos e poeira. O ar tinha um cheiro leve de madeira úmida. Deixei as malas no chão e comecei a abrir as janelas para ventilar. O vento fez as cortinas balançarem e por um instante juro que ouvi algo. Um som muito baixo vindo lá de fora. Parecia um sussurro. Achei que fosse o vento passando pelas frestas e continuei. Mas quando fechei a porta dos fundos, o som voltou. Dessa vez mais nítido, como se alguém dissesse meu nome. Lucas. Um sopro leve, arrastado, que pareceu subir do poço. Saí para fora, rindo de nervoso. O mato batia nas pernas e o vento frio vinha de longe. Me aproximei da beirada e olhei para dentro. Escuro, não dava para ver o fundo. Joguei uma pedrinha, esperando ouvir o som da queda. Mas nada. Silêncio absoluto. Tentei acender a lanterna do celular e apontar para dentro. O facho de luz se perdia antes de tocar o fundo. E foi então que ouvi outra vez, Lucas, agora bem mais próximo. Não parecia eco. Parecia uma voz vinda de dentro do poço. Dei um passo para trás, olhei ao redor. Ninguém. O vento cessou completamente e só se ouvia o barulho das folhas. Guardei o celular e voltei para casa, tentando rir de mim mesmo. Mas no fundo algo em mim sabia. Aquela voz não era imaginação. À noite, o vento aumentou. Eu estava sentado na sala, revendo alguns papéis antigos, quando ouvi um som ritmado vindo do quintal. Como se algo metálico balançasse. O balde do poço, batendo contra a parede de pedra. Levantei e fui até a janela. A luz do luar mal iluminava o quintal, mas o balde balançava de leve, sozinho, mesmo sem vento. E lá do fundo, o mesmo som mais nítido. Lucas, volta. Meu corpo inteiro gelou. Era a voz de uma criança. Mas eu estava sozinho. Passei o resto da noite acordado. Quando amanheceu, fui até o poço decidido a ver o que estava acontecendo. Enrolei a corda, abaixei o balde e puxei de volta. Quando ele subiu, estava cheio d'água. Mas a água era turva, quase leitosa, e havia dentro dela um pequeno brinquedo de plástico. Um barquinho azul, daqueles que flutuam em banheira. Eu reconheci na hora. Era o mesmo brinquedo que eu tinha perdido lá quando era criança. Ben, eu lembro perfeitamente. Eu brincava perto do poço e o barquinho caiu dentro. Chorei o dia inteiro, porque meu pai disse que era impossível recuperar. Mas agora, ali estava ele. Sem ferrugem, sem sujeira.
como se o tempo não tivesse passado. Levei o brinquedo para dentro e deixei sobre a pia. Mas toda vez que eu passava perto, senti uma vontade estranha de olhar para a janela, direto para o poço, como se houvesse algo esperando por mim. No final da tarde, o corretor chegou. Conversamos sobre os documentos, mas percebi que ele evitava olhar para o quintal. Quando perguntei se havia algum problema, ele respondeu meio constrangido. É que o pessoal daqui comenta umas coisas sobre essa casa. Que tipo de coisas? Sobre o poço. O que dizem? Ele hesitou. Que às vezes à noite dá para ouvir criança brincando e que quem escuta acaba voltando para ouvir de novo. Sorri, tentando disfarçar o incômodo. Mas por dentro o coração disparou. Quando ele foi embora, fiquei sozinho novamente. O pôr do sol refletia um tom alaranjado nas paredes e o som distante de grilos tomava conta do ar. Fui fechar a janela da cozinha e percebi algo estranho. O barquinho não estava mais na pia. Procurei por toda parte, nada. Voltei o olhar para o quintal e o balde do poço estava levantado, preso na metade da corda. Saí correndo, peguei a lanterna e fui até lá. Quando iluminei o interior do poço, o barquinho estava flutuando de novo, girando devagar sobre a água. Só que agora havia algo mais. Uma mão infantil, pálida, emergindo por trás dele, empurrando levemente o brinquedo para frente. A luz da lanterna tremeu e o balde caiu de volta. O som da água ecoou forte e a mão desapareceu. Voltei para dentro, trancando portas e janelas. Não consegui dormir. E quando o relógio marcou 2 da manhã, a casa inteira pareceu acordar comigo. A corda do poço começou a ranger, girando sozinha. E do lado de fora, o barulho suave de risadas infantis. Não gritos, não algo agressivo, apenas risadas curtas e distantes, como de alguém se divertindo. Depois, silêncio. Então o som da voz outra vez. Agora é sua vez, Lucas. De repente ouvi um estalo seco, o som de algo se partindo. Corri até o quintal e vi que a tampa de madeira do poço havia caído, revelando a boca escura. A corda estava totalmente esticada, como se alguém lá embaixo a segurasse. Me aproximei devagar e por impulso chamei. Quem está aí? Silêncio. Mas o ar ao redor parecia vibrar, como se o som tivesse sido engolido. Então algo subiu pela corda. Devagar. Uma figura de tamanho pequeno, contorno indistinto, mas humano. Parecia uma criança coberta de sombra, como uma forma sem rosto. Ela parou na borda de frente para mim e eu senti um arrepio gelado. Não se mexia, apenas me observava. Depois baixou a cabeça e apontou para o barquinho que agora estava no chão entre nós. E com uma voz baixa demais para parecer viva, sussurrou: "Você deixou cair." Nesse instante, o vento soprou forte. As folhas rodaram e o som do poço pareceu gritar. A figura se dissolveu, como fumaça sendo sugada para dentro da escuridão. Corri para dentro da casa e tranquei tudo. Quando olhei de volta pela janela, o balde estava parado no centro, imóvel. Na manhã seguinte, fui embora. Não esperei o corretor. Não fechei venda nenhuma. Deixei a chave sobre a mesa e dirigi até perder a casa de vista. Mas, Ben, de uns tempos para cá, comecei a ouvir de novo. Um som leve, sempre à noite, quando tudo fica quieto. Um barulho de corda rangendo, de balde batendo devagar. E às vezes, um sussurro infantil bem perto do meu ouvido dizendo: "O poço ainda te espera." Bem, preciso te contar o que aconteceu comigo no meu primeiro ano como professor. Eu tinha acabado de passar num concurso e fui designado para uma escola estadual antiga, no interior de Minas. Era um prédio enorme, de corredores longos, janelas de madeira e piso que rangia a cada passo. Sabe aquele tipo de lugar que parece ter guardado o som do tempo? Pois é, foi lá que tudo começou. O diretor, seu Álvaro, me recebeu com simpatia. Disse que o prédio era histórico, construído nos anos 40, e que a maior parte das reformas tinha sido feita pelos próprios funcionários. Enquanto me mostrava as salas, comentou algo curioso. A gente evita usar a sala 12, o teto tem infiltração e o piso é meio oco. Mas se quiser preparar material lá, pode.
Achei estranho, porque o resto da escola, embora velho, parecia bem cuidado. Mesmo assim, deixei para lá. Naquela semana, comecei a dar aulas para o 8º ano. Os alunos eram tranquilos, mas sempre cochichavam quando passavam pelo corredor onde ficava a tal sala 12. Uma menina chamada Letícia, sempre sentada na frente, comentou um dia: "Professor, o senhor vai na sala 12? Por quê?" E perguntei. Ela respondeu rindo, mas meio sem graça: "Dizem que de noite tem barulho lá dentro, mesmo trancada. Ninguém chega perto." Ben, eu ri. Essas histórias sempre circulam em escolas antigas. Algum aluno tentando assustar o outro, ou um boato que cresce com o tempo. Mas uma parte de mim ficou curiosa. Alguns dias depois, precisei buscar umas caixas de material didático que estavam justamente lá. Peguei as chaves na secretaria e fui sozinho até o fim do corredor. A porta da sala 12 era diferente das outras, mais escura, o número quase apagado. Quando coloquei a chave, senti a madeira vibrar um pouco, como se estivesse inchada pela umidade. A porta abriu com um estalo seco. O ar lá dentro era parado, pesado, e tinha cheiro de papel velho. As cortinas rasgadas deixavam entrar um filete de luz. As mesas estavam cobertas por poeira, e o quadro negro ainda tinha frases escritas, meio apagadas. Revisar para a prova de quinta-feira. Devia estar assim há anos. Comecei a empilhar as caixas para levar quando percebi um caderno caído perto da lousa. Era um diário escolar, capa azul desbotada. Na contracapa, escrito em letra cursiva, Marina Oyubê. Folheei algumas páginas. As primeiras tinham anotações comuns, datas, recados de aula, desenhos. Mas as últimas tinham frases soltas, escritas com letra trêmula. Ele está na janela. O som voltou. A professora também ouviu. E a última: se eu desaparecer, é porque ele me chamou. Naquele momento, senti um arrepio percorrer o corpo. Fechei o caderno rindo nervosamente. Devia ser alguma brincadeira antiga de alunos. Mas quando fui sair, notei uma coisa que me fez parar. No canto da sala, perto da janela, havia uma carteira virada de costas para a parede, e o tampo estava riscado com a mesma letra do diário: Marina Oyubê. Decidi levar o caderno comigo e mostrar a coordenação. Mas ao sair, juro para você, ouvi o som de giz riscando o quadro. Voltei devagar, nada. O quadro estava igual, até eu notar uma linha nova escrita em traço fresco. Você encontrou. Ben. Guardei o diário e fui direto para a sala dos professores. Mostrei ao seu Álvaro, o diretor. Ele ficou sério e pediu para ver o caderno. Depois de folhear, suspirou fundo. Essa menina estudou aqui há uns 20 anos. Sumiu depois de um temporal. A mãe dela vinha aqui toda semana, jurando que ela ainda estava por perto. Perguntei se sabiam o que tinha acontecido. Ele apenas respondeu: ninguém sabe ao certo. Só achamos o diário e o material dela na sala 12. Depois disso, fechamos a sala. Dizem que de vez em quando alguém ouve passos lá dentro. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nas frases do diário, na carteira riscada, nas palavras no quadro. Será que alguém tinha entrado depois de mim? Decidi voltar no dia seguinte, mas dessa vez de dia, com a luz forte. Quando abri a sala novamente, percebi que o ar estava diferente, mais frio. O sol batia direto nas cortinas, mas o ambiente parecia envolto em sombra. O quadro negro estava apagado e o diário que eu tinha levado estava lá em cima da mesa, aberto, na mesma página. Pensei que alguém da escola pudesse ter colocado lá de propósito. Mas então percebi uma coisa nova, uma página escrita à mão que não estava antes. Era a mesma letra, trêmula, mas agora dizia: hoje ele vai aparecer de novo. Se alguém ler isso, por favor, não olhe para a janela. Ben, o curioso é que, até aquele momento, eu ainda não tinha olhado para a janela da sala 12. Ela ficava voltada para a parte de trás do pátio, onde havia uma grande figueira. Por um impulso estranho, acabei olhando. E ali, entre os galhos, juro que vi uma figura imóvel de uniforme escolar, observando a sala. Não dava para ver o rosto, apenas a silhueta.
Quando pisquei, ela não estava mais lá. Deixei a sala apressado e travei a porta. Mas nos dias seguintes, a sensação de ser observado não me abandonava. Durante as aulas, às vezes eu via reflexos rápidos no vidro da porta, como se alguém passasse. Certa vez, a Letícia, aquela aluna curiosa, levantou a mão e perguntou: "Professor, quem é a moça que fica olhando a gente da janela do corredor?" Olhei na hora, mas não havia ninguém. E ninguém mais parecia ter visto. Contei para o diretor, que tentou me tranquilizar. Essas coisas acontecem. O prédio é antigo, as crianças são sugestionáveis. Mas eu percebia que ele evitava passar perto do corredor da sala 12. No fim do mês, um temporal forte atingiu a cidade. A escola ficou sem energia e a maioria dos alunos já tinha ido embora. Eu fiquei para ajudar a guardar o material e fechar as janelas. Quando passei diante da sala 12, vi que a porta estava entreaberta e dentro o quadro negro brilhava mesmo no escuro. Peguei o celular para usar a lanterna e dei um passo para dentro. O barulho da chuva ficou distante, abafado. No quadro havia uma frase recém-escrita, ainda com poeira de giz caindo. Você olhou. A luz do celular piscou e apagou. O vento bateu na janela com força, abrindo as cortinas. Por um instante, o reflexo do vidro mostrou claramente o que parecia ser uma menina parada atrás de mim. Virei na hora, nada, mas as carteiras tremiam levemente, como se alguém tivesse acabado de passar entre elas. Saí dali e tranquei a sala de novo. No corredor, encontrei o seu Álvaro vindo em minha direção, com o rosto pálido. Professor Felipe, o senhor entrou lá dentro? Entrei. Por quê? Ele respirou fundo. A sala 12 foi interditada por causa do teto, mas também porque os pais da Marina pediram para manter as coisas como estavam. Disseram que, enquanto ninguém mexesse lá, ela teria paz. Ben, eu não sabia o que responder. Senti um peso enorme no peito, uma mistura de culpa e medo. Nos dias seguintes, tentei focar nas aulas, mas algo mudou no prédio. Os alunos começaram a dizer que ouviam passos no andar de cima. A Letícia novamente me contou: "Professor, eu vi o diário da Marina na sua mesa ontem. Estava aberto, mas eu não tinha levado o diário para casa. Ele estava guardado na sala dos professores. Ou deveria estar. Fui verificar. O diário não estava mais lá. Perguntei para o diretor, para a coordenadora, ninguém sabia de nada. Voltei à sala 12, só para conferir se estava trancada. E lá estava o caderno, sobre a carteira virada, com uma nova frase. Agora você sabe. Ben, desde aquele dia, evito falar disso. Pedi transferência e saí da escola alguns meses depois. Mas até hoje, às vezes, recebo mensagens de colegas que ficaram por lá. Eles dizem que à noite, quando passam pelo corredor, ouvem o som de giz riscando o quadro. E que a porta da sala 12, mesmo trancada, às vezes aparece com um número refeito em giz branco, como se alguém lá dentro ainda quisesse dar aula. E tem mais uma coisa. Um novo professor começou a trabalhar lá recentemente. Ele me mandou mensagem há poucos dias, dizendo que achou um diário azul no fundo de uma gaveta. Perguntou se eu sabia de quem era. Eu não respondi, Ben. Mas no fundo, eu já sei a quem pertence. E toda vez que penso nisso, ainda ouço a voz da Letícia perguntando, baixinho lá na sala de aula: "Professor, quem é aquela moça na janela?"